4, versículo 35 até o versículo de número 41. Eu cheguei com o pastor ali na entrada, ele falou assim: nossa, pastor, como que você vai falar de oferta? Olha, a sua camisa tem um rasgado atrás. Mas eu saí da garagem, fui entrar no carro, eu percebi que deu uma roscadinha, mas eu passei a mão. Agora que eu fui ver que tinha um furinho na costa. Tá bom, vamos ler? Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Amém? Podemos ler juntos? Vamos lá. Naquele dia, ao anoitecer, disse-lhe aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Feche seus olhos, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Deus, em nome de Jesus, eu peço a bênção do Senhor aqui neste altar para poder ministrar a palavra ao coração dos meus irmãos. Que a palavra vá, Senhor, e ela possa produzir bons frutos dentro desse coração. Em nome de Jesus, que ela vá de encontro às necessidades de cada um que está aqui. Para a glória do Teu nome, me usa, me inspira e me capacita. Te peço em nome de Jesus. Fique à vontade. Graças a Deus. Com certeza, você já deve ter ouvido essa mensagem dezenas de vezes na sua vida. Mas a palavra de Deus diz que a cada dia ela se renova na nossa vida. A palavra de Deus, ela é um alimento, ela é a que nos dá força. E é ali que a gente se refugia, a gente encontra as vitaminas, espirituais para a nossa vida. Então, baseado em cima dessa palavra de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41, aonde fala das tempestades. Certamente, irmão, você vai concordar comigo que é impossível de a gente viver sem passar por uma tempestade. Às vezes eu já até pensei, estou falando de mim, nossa, mas se eu morasse numa ilha, será que eu ia ter tanto problema? Sabe quando você enfrenta aquela dificuldade dentro de casa? Será que se eu vivesse dentro de uma caixa, sei lá, uma caixa de vidro, uma bolha, será que eu ia passar por isso? E eu digo com certeza para você, irmão, qualquer lugar que você estiver, você vai passar por uma tempestade, né? A gente não vai conseguir se livrar dela. Mais cedo ou mais tarde ela chega, não tem jeito. Mas a palavra de Deus, ela nos fortalece. Deus inspirou aqui Marcos a escrever essa passagem para que a gente não se desanimasse, para que quando a gente ouvisse essa mensagem, a gente pudesse se fortalecer. Porque eu sei que nesta manhã aqui muitas pessoas estão enfrentando batalhas, pessoas que estão enfrentando tempestade dentro de casa, na vida financeira, espiritual, conjugal. Então certamente Deus vai falar com você esta manhã e eu serei um canal de bênção para a sua vida. Então a palavra de Deus diz que no versículo 35,
que naquele dia, sendo já tarde. Eu queria parar aqui no primeiro ponto e dizer que nunca é tarde para a gente começar. Nunca é tarde. Às vezes tem pessoas que estão desanimadas, estão desamparadas. Pessoas que já não conseguem olhar para frente, apenas olhando para o chão, não conseguem ver uma luz, não conseguem ver uma oportunidade. E aqui o início do versículo diz assim, sendo já tarde. Então Jesus ia trabalhar naquele dia, no final da tarde, na vida daqueles discípulos. E foi isso que aconteceu. Aqueles discípulos convidaram Jesus para entrar no barco. Jesus estava pregando às margens e para uma grande multidão. E anteriormente a esse fato, Jesus tinha pregado as parábolas, as grandes parábolas. Então, com certeza, Jesus estava cansado, Jesus precisava descansar. Nós temos as atividades nos domingos aqui, os líderes que estão aqui participam das atividades, como a pastora Kátia, né? O nosso pastor que ministra o primeiro culto, depois a escola bíblica, o segundo culto, o terceiro culto. Só Deus sabe no final desse dia como eles estão, cansados, muito cansados. E ali naquele dia não foi diferente com Jesus, ele estava cansado, ele era 100% homem, mas ele era Deus também. E ele precisava descansar. Então os discípulos convidaram ele para entrar naquele barco e passar para o outro lado da margem. E quando Jesus chama aqueles discípulos para passar para o outro lado da margem, ele convida eu e você nesta manhã também para sair do lugar onde nós estamos, para a gente ir para um lugar aonde ele está pedindo para nós ir. A palavra de Deus foi liberada ali naquele momento, Jesus deu a ordem para aqueles discípulos, passemos para outra margem. Aqueles discípulos não estavam enxergando ali nem um temporal, nem uma tempestade. Talvez se tivesse visto essa dificuldade, eles não teriam saído daquele lugar. Mas Jesus deu uma ordem e eles obedeceram. E às vezes para a gente passar e chegar do outro lado, nós precisamos realmente obedecer a palavra de Deus. Às vezes Deus dá uma ordem para a gente fazer algo e a gente sai do caminho. Aqui Deus me faz lembrar de Jonas. Quando Deus dá a direção para Jonas, vem e fala com aquele profeta, olha, você vai para tal lugar, e Jonas vai para outro lugar. E por causa da desobediência na vida de Jonas, começa-se a cometer as dificuldades. O Senhor não quer você longe dele, Deus quer você perto dele. E para isso Ele convida você nesta manhã, para que nós possamos entrar nesta jornada, neste barco, e a gente possa chegar do outro lado. Mas no meio desta caminhada, nós vamos encontrar alguma dificuldade, é assim a nossa vida. Então Jesus nesta manhã, Ele mostra através dessa palavra, que se você está enfrentando uma dificuldade, olhe para essa palavra e fortaleça o teu coração. Amém? Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Então os discípulos entram naquele barco, Jesus entra naquele barco, Jesus já vai descansar na polpa do barco. Aí os discípulos saem dali, começam a remar, e a palavra de Deus diz que os barquinhos acompanhavam, e eles deixaram a multidão para trás. Outro ponto para a gente destacar nesta manhã, se a gente quer viver milagre, irmão, a gente precisa deixar aquilo que impede a nossa vitória, as nossas bênçãos. Tem multidão, aí você é que vai, né, destacar o que é multidão na sua vida, se é impedimento, se é uma palavra, se é uma doença, se é um problema financeiro. Mas você precisa, eu e você, nós precisamos deixar a multidão para que a gente possa chegar do outro lado. A gente precisa deixar os derrotistas, pessoas que vêm com palavras de desânimo, palavras que tentam nos derrubar.
impedindo que a gente saia do lugar que a gente está para a gente ir para um lugar de bênção e de vitória. Então ali os discípulos, eles entraram no barco, eles deixaram a multidão. Aquela multidão dali, muitos buscavam milagres, mas muitos eram curiosos. Muitos queriam crucificar Jesus, mas os discípulos mesmo assim entraram no barco, receberam a ordem, e a palavra de Deus diz que eles seguem viagem. E quando eles chegam no meio do caminho, no meio daquele mar, talvez tenhamos pessoas aqui que tenham uma noção melhor da geografia daquele lugar, né, que fala o mar da Galileia, que não era um mar, aquilo era um lago, um grande lago, outros falam o lago de Genezaré. Então fala que os discípulos entraram e era grande. Ele tinha em torno de 14 quilômetros de largura por 21 quilômetros de comprimento, ou seja, de uma margem na outra nós teríamos que ir mais ou menos daqui em Rio das Pedras, vamos dizer. Então aqueles discípulos saem, final da tarde, começa a escurecer, eles entram no barco, eles obedeceram, independente da situação que eles iam viver, eles obedeceram, porque quem quer ter bênção, quem quer viver vitória, precisa obedecer. E a palavra de Deus diz que quando eles chegam no meio, uma grande tempestade chega diante daquele barco. Irmãos, às vezes a tempestade vem na nossa vida dessa forma. O interessante é que aqueles discípulos, eles conheciam aquele lugar. Era um lugar doméstico para eles conheciam ali palmo a palmo, porque eles viviam, eles eram pescadores. Então eles não precisavam temer, e ali fala que ao redor daquele grande lago, existiam algumas montanhas, a montanha de Golã, e outras montanhas que cercavam. Então quando o vento vinha por cima, ele descia e ele batia contra a água e levantava algumas ondas. Eles estavam acostumados dentro de casa com tempestades pequenas. Você está entendendo o que Deus está falando para você esta manhã, né? Eles estavam acostumados com tempestades pequenas. E aí o que acontece? As ondas começam a bater naquele barco, e o barco começa a balançar de um lado para o outro, e os discípulos não foram acordar Jesus. Sabe por quê? Porque eles achavam que eles poderiam dominar a situação. Às vezes a nossa vida é assim, é um ventinho, é uma dificuldade que a gente enfrenta, e a gente acha que dá para tocar o barco sem Jesus. Às vezes a gente esquece de dobrar o nosso joelho, e de agradecer, de pedir, e de buscar a Deus. Aqueles discípulos começaram a enfrentar a dificuldade e não foram acordar Jesus. Eles começaram a ver que o vento começava a aumentar, e talvez há ventos que estão aumentando dentro da sua casa, ventos que podem se tornar em tempestades. E eu quero esta manhã, em nome de Jesus Cristo, pedir para você, não permita que esses ventos pequenos se tornem tempestades na sua vida. Jesus está no seu barco, amém, irmão? E aí os discípulos acham que tudo está dominado. As tempestades, irmãos, elas são imprevisíveis. Tempestade não chega para a gente uma notificação avisando que vai chegar a tempestade na nossa casa. Tempestade é imprevisível, a gente não espera. Quando você menos vê, acontece algo que te derruba lá no chão, te deixa sem forças para levantar. E nós temos aqui esta manhã, com certeza, pessoas que foram derrubadas por tempestade e que não estão encontrando forças para se levantar. Irmão, irmã, eu quero dizer para você, Jesus está com você. Se Jesus está com você, se prepara, porque nós vamos chegar do outro lado. Basta apenas nós obedecermos a palavra de Deus, que diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Acredite, Jesus é o caminho. Se Jesus está com você, você está no caminho certo. Jesus ama você, Jesus me ama, e Ele quer o melhor para nós, mas Ele diz nessa manhã, nós vamos enfrentar algumas tempestades.
E aí os discípulos estão ali no barco e aquele barco começa a girar de um lado para o outro e Jesus está ali na popa, dormindo. O interessante é que eles estavam a cerca de bem longe da margem, ou seja, vamos deduzir, eles estavam no meio do caminho. Irmão, não desista. Se você está no meio do caminho, não desista dos seus planos, dos seus projetos. Deus tem o melhor para você. Não desanime, não saia da presença de Jesus. Talvez nós tenhamos pessoa aqui esta manhã que estava pensando em desistir, desanimar, abandonar o barco. Fica firme, irmão. E aí o barco começa a balançar, eles se desesperam, Bezerra. Eles começam a ficar desesperados. A hora que não tem mais o que fazer, pastora Kátia, aí o que eles fazem? Eles vão procurar Jesus. E às vezes é assim, nós temos pessoas, não aqui, eu não acredito que seja aqui, que ao invés de procurar Jesus, vai em tantos lugares que não deveria ir. Tem lugar que não é para você estar, irmão. Tem lugar que não é para você estar, você tem que estar na presença de Jesus. Aqueles discípulos procuraram eles toda quanto é forma para arrumar aquela situação sem mexer com Jesus. Incomode Jesus, mexa, busque a Jesus, entrega o teu caminho, glorifique a Jesus, porque Ele ama você e Ele está com você e nós vamos chegar do outro lado. E o outro lado é a salvação, é o céu. Jesus espera que todos sejamos salvos, que todos sejamos libertos. Se tem pessoas lá dentro da sua casa que ainda não aceitou Jesus, não deixe essa pessoa fora do barco, traga ele para dentro desse barco, porque o que Jesus quer é que eu, você, os nossos familiares, os nossos amigos, cheguemos do outro lado. Então aqueles discípulos chegam até Jesus e falam: Senhor, no tom, eu até acho que é um tom de ironia no desespero: Senhor, o Senhor não se importa que a gente morra. E ali Jesus se levanta naquela calma e naquela paz. Irmão, quando Jesus está na nossa vida, Ele produz paz no nosso coração. Era fácil para aqueles discípulos naquele momento encontrar paz? Não eram, porque eles deixaram Jesus na popa do barco, eles deixaram Jesus lá atrás. A popa do barco é atrás, a proa do barco é na frente. Jesus tem que estar na frente da nossa vida, Ele tem que estar na nossa frente. Essa semana eu fui tratado muito forte pelo Espírito Santo de Deus no momento em que eu tive uma adversidade. Eu estava trabalhando, fazendo um servicinho na casa da minha sogra, e aí chegou uma filha minha, uma das 3 filhas, a minha do meio. Aí ela chegou, ela entrou na casa, e ela, olha só como é que é o coração de pai, né? Ela pegou e ela foi aonde estava o meu sogro com a minha sogra. Mas não tinha visão, era outros cômodos. Mas ela sabia que eu estava ali. E ela foi, lógico que tudo isso pelo amor de vô e vó, não é? Quem é neto aqui sabe o amor que a gente tem pela avó e pelo vô. Ela foi e tal, e eu fiquei ali 1 minuto, 2 minutos, e eu falei assim: meu Deus, mas ela não vai vir falar um oi para mim, um bom dia para mim, né? E eu estava esperançoso naquilo no coração. Ela demorou acho que uns 10 minutos, irmão. Aí eu fiquei, falei: meu Deus, mas tudo bem, né? Aí ela veio, ela falou: bom dia, pai. Eu estava com uma caneta na boca, que eu estava riscando o negócio, eu falei bem baixinho: bom dia. Só que eu acho que ela não ouviu. Ela pegou e voltou. E foi lá com a minha sogra, com o meu sogro e tal. E eu fiquei com aquilo no coração, né? Eu falei: meu Deus, mas a gente tem que honrar pai e mãe, né? Mas não tinha nada a ver, coisa da minha cabeça. Falei, era para ela chegar: bom dia, pai, aí, tudo bem, né? Ó, que a gente espera. E aí eu fiquei ali alguns minutos, daqui a pouco, irmão, o Espírito de Deus, eu parei o que eu estava fazendo, pastora Cátia. E Jesus falou comigo assim: é exatamente isso que às vezes você faz comigo. Quando você levanta de manhã, às vezes você pega o celular, você vai ver Facebook, você vai ver Instagram, mas você não vai falar comigo. Falou, Bezerra. Jesus falou comigo. Eu fiquei tão feliz, eu precisava, eu fiquei feliz. Jesus falou assim: viu, quantas vezes eu estou pertinho de você e você tem a oportunidade de falar comigo, falar um oi, falar bom dia, tudo bem?
e você vai fazer outra coisa. Ah, eu fiquei tratado. Irmão, de verdade, eu até me emocionei depois que eu ouvi aquela palavra de Jesus. Eu fiquei ali no canto, torcendo, mas para ninguém vir, porque eu estava com o olho cheio de lágrimas. Eu falei, bom, espero que ninguém veja, né? E é assim, a gente tem que estar próximo do Pai. Aqueles discípulos, eles estavam com Jesus, mas estavam lá atrás. Coloque Jesus à frente. E agora, irmão, depois desse tratar, todo dia a Bíblia está na minha mesa para mim ler a palavra, o quarto para mim orar. Mas às vezes, por uma situação ou outra, a gente vai fazer outra coisa para depois orar. Irmão, eu levanto e falo, Senhor, antes de escovar a boca, com a boca fedendo, eu levanto e eu falo, Senhor, obrigado, me perdoa. O Senhor é meu Pai, não permita mais que eu faça isso, que eu faça aquilo. Ele é o meu Pai e Ele tem que estar à frente. Aqueles discípulos colocaram Jesus lá atrás do barco, foram eles que convidaram, Frank. Eles deixou Jesus lá atrás. Jesus tem que estar na frente da nossa vida. Tudo aquilo que a gente for fazer, coloque Jesus e você vai chegar do outro lado com êxito. Tenha certeza disso, meu irmão e minha irmã, nesta manhã. Então o barco começou a balançar e Jesus fala, levanta. E Jesus acalma a tempestade, porque Jesus tem poder sobre as águas, tem poder sobre o vento, tem poder sobre o fogo. Jesus tem poder sobre a sua vida. Se uma tempestade é gigante e a gente não vê a situação para a gente se livrar dela, imagina a situaçãozinha pequena que eu e você estamos vivendo. É muito pouco para Jesus, mas se Jesus está conosco, Ele vai nos livrar desse ventinho, dessa tempestade. Creia nessa palavra para você nesta manhã, em nome de Jesus. Irmão, você vai aplaudir, glorifica a Jesus. Amém. E aí aquele barco começa a balançar e Jesus levanta, Jesus acalma a tempestade, fala, vento, acalma, emudece-te, pode parar, chega. Aí os discípulos todos desesperados, não entenderam o propósito, e eu entendo, irmão, ali os discípulos, sabe por quê? Porque tem gente que acha, porque está com Jesus, tudo tem que dar certo, mas você não precisa estar, você tem que viver com Jesus. Aqueles discípulos saíram, eles obedeceram a Jesus, Deus deu uma ordem, e acho que no intelecto deles começaram a pensar ali, mas como que isso pode acontecer comigo, pastora Kátia? Eu estou buscando a Deus, eu estou na presença de Deus, eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou intercedendo pelo meu marido, pela minha esposa, pelo meu filho, e por que essa tempestade está acontecendo? Eu acredito que seja isso que tem acontecido no coração daqueles discípulos. Mas o interessante de tudo isso é que em outra passagem, deixa eu ver aqui, em outra passagem que está em, deixa eu ver aqui que eu já falo para você. Mateus 14, 26 e 27. Coloca aí para mim, por favor, Ilma. Mateus 14, 26 e 27. Glória a Deus. Veja só que interessante. Olha como que Deus é perfeito naquilo que Ele faz, naquilo que Ele fala e naquilo que Ele propõe para a nossa vida. Veja só. Quando viram, isso aqui é em outra passagem. Os discípulos em outra passagem. Quando ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. Por quê? Disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Versículo 27. Mas Jesus imediatamente, olha só, lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Em outra situação parecida, pastora Kátia, Jesus chega, irmã, e Jesus faz o quê? Jesus acalma os discípulos. Agora aqui nesta passagem, Jesus acalma quem? A tempestade. Sabe o que isso quer dizer? Que tem tempestade, Jesus queria mudar a situação ali com aqueles discípulos, a tempestade que eles estavam vivendo era interna, era dentro deles. Às vezes nós estamos achando que as tempestades que estão nos impedindo de chegar do outro lado de lá, é a tempestade que está ao nosso derredor, e não é, irmãos. É aquela tempestade que está aqui dentro, e Jesus nesta manhã traz essa palavra para que nós possamos vencer essa tempestade. Você está entendendo? Aí eles dão sequência, eles começam a ficar desesperados. Aí no versículo 38.
Perdão, versículo 40. Jesus diz assim para eles: por que sois assim tímidos? Às vezes, Deus permite, irmãos, essas tempestades na nossa vida, Roseli, mas não é para nos derrubar. Às vezes Deus permite, irmão, essa tempestade que você está vivendo aí, essa dificuldade, é para fortalecer as suas musculaturas espirituais, para que você esteja mais forte na presença dEle. Às vezes uma dificuldade ou outra que te impede de sair de casa para estar aqui dentro, para buscar Jesus. Deus conhece o seu coração, Deus sabe que mesmo lá Ele está fortalecendo os seus músculos espirituais e está te preparando para chegar do lado de lá. Versículo 41. Vamos ler junto lá. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este? Olha só, esses discípulos ainda não conheciam Jesus verdadeiramente. Irmãos, eles estavam andando com Jesus, eles viram Jesus curar milagres, fazer milagres, operar maravilhas, Jesus curar cego, dar visão ao cego, Jesus levantar paralítico, ressuscitar morto, e eles perguntam ainda: quem é este? Irmãos, é muito difícil, às vezes as tempestades, elas vêm e elas balançam algumas pessoas, tem gente que cai. Quantas pessoas caíram aqui? Eu já estou aqui há 16 anos, pastora Kátia está há mais tempo, uns 40 anos, pastora Kátia? Não, né? Pastora Kátia ajudou a construção dessa igreja. Quem mais? A Roseli Scavinato, Bezerrinha. Tem mais gente aqui que eu não estou vendo. Irmãos, quantas pessoas a gente viu passar aqui, pastora Kátia, que por causa de um ventinho, Sueli, tão pequeno, saíram do barco. Quantas pessoas decidiram sair desse barco? Mas eu e você não, nós permanecemos firmes. Estamos passando por dificuldade e tempestade? Nós estamos, mas nós estamos próximos de chegar do outro lado. Irmãos, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, que Deus te encoraje. E que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Se você está passando por uma dificuldade, guarda essa palavra no teu coração. Jesus tem o poder sobre todas essas tempestades na sua vida. Fique firme. Está doendo, não está? Está doendo, eu sei que está doendo. Eu sei que está duro de aguentar. Eu sei que você está lá no fundo do poço. Mas eu quero dizer para você nesta manhã que Jesus vai lá. Quando você está no fundo do poço, quando você não está suportando mais a dor, Ele vai lá e Ele te pega pela tua mão direita, e Ele te levanta, e Ele te fortalece, e Ele fala assim, valeu a pena você ter ficado junto, valeu a pena. Você lembra das tempestades? Valeu a pena. Nós estamos aqui agora, chegamos do outro lado, e aí nós vamos ver o Cordeiro Santo, nós vamos viver o melhor de Deus para a nossa vida, porque o propósito de Deus é que nós sejamos salvos, em nome de Jesus Cristo. Receba esta palavra, irmão, nesta manhã. Aí o versículo 41, ele diz: quem é este? Quem é este? Quem é este? Irmão, esse é aquele que te tirou de uma dificuldade tão grande. Olha onde você estava, olha onde Deus te tirou. O salmista fala, Ele me tirou de um charco de lama, me firmou os passos. Olha da onde Deus te tirou, olha da onde Deus me tirou. Quem é este? Este é aquele que tem muito amor para mim e para você. Este é aquele que nos guarda, que nos liberta todos os dias. Este é aquele que deu a sua vida naquela cruz do Calvário, derramando todo o seu sangue precioso por mim e por você. Esse é aquele que ao terceiro dia ressuscitou. Esse é aquele que nos ama. Esse é aquele que ama os teus familiares. Esse é aquele que gostaria que você estivesse no barco, mas os seus familiares junto. Quem é este? Este é
é Jesus Cristo de Nazaré, o Deus o Todo-Poderoso, que nesta manhã recebe essas palavras e essas palmas em nome de Jesus. Se coloque em pé, por gentileza. Eu queria cantar um louvor com você, bem rapidinho, nós vamos cantar um louvor. E o louvor está ligado a esta palavra. E aí você vai pegar desse momento, você vai fechar os seus olhos e você vai chegar até o trono de Deus buscando Ele. Você vai adorá-lo, você vai chamar a atenção de Deus esta manhã e você vai falar: Senhor, as tempestades que eu estou vivendo é tão pequena, meu Pai. Eu creio que o Senhor já me ajudou a vencer todas. Glorifique a Deus. Feche os seus olhos. Diga para Jesus que você está superando esses ventos, que está doendo, mas você vai chegar do outro lado. Faça dessa canção uma oração, busque a presença do Espírito Santo esta manhã. Ao filho de Davi, para você parece que está demorando, mas não está. Deus está preparando a sua chegada do outro lado. O bem mais importante é sermos salvos, é a nossa salvação, é a nossa família dentro desse barco. Às vezes parece que balança para um lado, balança para o outro, mas Jesus está conosco. Adore a Jesus, cante com toda a força. Não temo mais o mar, no meu barquinho. Cante, louve, adore a Ele. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, glória a Jesus, aleluia. Aplauda Jesus, glorifique a Ele. Povo de Deus, bom dia. Paz seja convosco.